filho, Senhor, o teu bom servo, papai querido, Pai amado. Ah, Deus querido, Deus amado. Ah, Jesus, enche ele com o teu poder. Deus querido, Deus amado, abre as comportas do céu sobre a vida dele, Senhor Jesus. Derrama daquilo, Senhor, Deus, meu Pai, que o Senhor tem para ele. Abençoa ele mais e mais, Senhor, que ele venha diminuir e que o Senhor venha crescer, que ele venha desaparecer e que o Senhor venha aparecer, Senhor Jesus, através da vida dele. Usa, Senhor, meu Deus, meu Pai, com ousadia e intrepidez. Usa, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta casa, Senhor, meu Deus, meu Pai, para a tua honra, para a tua glória. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, falar através da vida dele. E que nós estamos aqui, Jesus, para ouvir o teu maná. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Amém. Cumprimentar a amada igreja com a graça e paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estarmos na casa de Deus. Motivo mais especial ainda de sentir a presença de Deus. Não é porque a gente vem na igreja que a gente está completo. Não. Nós estamos completos quando a gente vem adorar o Senhor. Nós estamos completos quando a gente sai cheio do Espírito Santo. Nós estamos completos quando a gente sai regozijando. Nós saímos completos, estamos completos na casa do Pai quando Deus fala conosco. Coisas boas e coisas ruins. Uma palavra de bênção, até uma palavra de exortação. Porque nós precisamos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir suas Bíblias no profeta Miqueias. Obadias, Jonas, Miqueias. Miqueias é chamado profeta menor, um dos profetas menores, né? Mas não é pela importância, não, irmãos? Porque na palavra de Deus, todos os livros são de suma importância para a nossa vida. Nós chamamos de profetas menores porque os textos do livro são pequenos, é só por isso aí. Nós temos 7 capítulos no livro do profeta Miqueias. E a palavra do Senhor vai dizer em Miqueias capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Esperar um pouquinho. Aí, glórias a Deus. E a palavra do Senhor fala: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, há controvérsias do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsias com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Versículo 3. Meu povo, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão de Remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei do Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheçais os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos e com bezerros de mano? Agradar-se-á o Senhor das milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e antes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aqueles que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável afar linguado.
Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e as línguas deles é enganosa a sua boca? Assim também passarei eu a ferir e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará com as tuas entranhas, removerá os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrarás, eu o entregareis à espada. Semearás contudo, não sagarás. Pisarás azeitonas, porém não te ungirás com azeite. Pisarás as vítimas, no entanto não lhe bebereis o vinho, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos dele. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trareis sobre vós o opróbrio dos povos. Amém? Glórias a Deus. Soberano Deus, Pai amado, Senhor, a tua palavra foi lida. Pai, dá-nos sabedoria, entendimento, para que a gente possa entender as tuas palavras. O que o Senhor quer falar conosco, Senhor, através desse pequeno texto. Senhor, como nós somos falhos, como nós somos pequenos. Nós olhamos somente para nós, somos egoístas, Senhor. Mas a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra nos traz a refletir. A tua palavra nos exorta, Senhor. A tua palavra nos cura. A tua palavra nos salva. E a tua palavra nos transforma. Em nome de Jesus. Que a tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um dos meus irmãos. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos, uma palavra de exortação. Aleluia. Eu estava lendo a minha Bíblia e cheguei no profeta Miqueias e li todos os capítulos, são 7 capítulos, e ele é bem dividido. Os 3 primeiros capítulos ele fala da conduta do povo de Israel da época. Miqueias falava para as 12 tribos, as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, onde tinha as capitais de Samaria, de Jerusalém. O povo estava numa época idolatrando ídolos. O povo tinha se afastado de Deus, mas o Senhor, Deus misericordioso que é, sempre Ele nos alerta. Ele mandou um profeta, e esse profeta nessa época foi Miqueias. Miqueias é contemporâneo também de Isaías, aproximadamente 750 anos antes de Cristo. E essa palavra era tão eficaz, quase 2.600 anos que acontecia com o povo de Israel, acontece hoje. Se a gente for analisar todas as passagens, todos os tópicos que constam aqui, a gente faz um paralelo da época em que o povo estava idólatra. Deus tinha feito milhares de benfeitorias, um monte de coisa, tirou o povo da escravidão do Egito, levou a terra onde mandava leite, maná, deu maná, na época da travessia do deserto, colunas de fogo, nuvens que protegiam o povo em toda a sua jornada, e o povo se esqueceu. Assim somos nós. Como a gente tem memória fraca, como a gente esquece rápido das coisas, das benfeitorias, de tudo que o Senhor nos dá. Mas saber murmurar igual a eles, nós também sabemos. E a gente para analisar isso aqui, que a sociedade, naqueles dias, nos dias de hoje também, eram divididas por poderes. Tinha o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, semelhante aos nossos. Mas o que falar de uma sociedade onde todos esses 3 poderes se corromperam? O povo se corrompeu.
Aí como a gente pode analisar isso aqui? Fazendo um paralelo muito próximo. Isso aqui acontece na Europa, acontece na América do Norte, acontece na Oceania, acontece principalmente hoje, trazendo no Brasil. Nós como igreja, nós temos a obrigação de alertar, nós como igreja, nós temos a obrigação de entender o que está acontecendo, nós como igreja, nós temos o dever de orientar o povo. A palavra fala que quando o ímpio governa, o povo sofre. Agora, quando o justo governa, o povo se alegra. Então não adianta a gente só reclamar das pessoas, do governo. Nós temos culpa, nós não sabemos escolher, nós não sabemos orar, nós não sabemos interceder, nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, nós não sabemos ensinar. A palavra fala também, meu povo peca e erra e morre, por quê? Por falta de conhecimento. Nós morremos na parte espiritual, porque não temos o discernimento, falta o Espírito Santo de Deus conduzir. Nós temos o Espírito Santo, mas não deixamos ele abrir. E os nossos corações não deixamos ele nos conduzir diante da palavra de Deus. Uma sociedade corrompida. Olha o que fala no capítulo 2, versículo 1. Ai daquele que no seu leito imagina a iniquidade, maquina o mal, a luz da alva o pratico, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatos, se as casas as tornam assim, fazem violência de um homem à sua casa, e à sua pessoa, e à sua herança. Os nossos governantes têm o poder de lidar, de conduzir, mas eles pensam e maquinam de como vão usufruir. Isso acontecia em Jerusalém. Isso acontecia naquela época. Isso acontece hoje. Nos três poderes, se a gente olhar para a nossa Constituição, hoje fala que nós temos três poderes harmônicos, independentes entre si. Na realidade, não. Infelizmente, nós temos que ter um conhecimento político do que acontece. Nós temos que trazer isso da nossa realidade. Acontecia também naquela época. Olha o que fala no capítulo 3, versículo 2. Os que aborrecem o bem e amam o mal, o que aborrece o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e carne de cima dos seus ossos, e que comereis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os partis como para as panelas, e como carne no meio do caldeirão. Os governantes daquela época arrancavam tudo do povo, tudo, nada mais diferente de hoje, através de impostos, através de falcatruas, através de jogatinas, através de conluios. Aquilo acontecia. No versículo 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e seus sacerdotes ensinam por interesses, e seus profetas adivinham por dinheiro. Trazendo para hoje, judiciário corrompido, hoje, o legislativo corrompido, o executivo corrompido. Eles não fazem o que é melhor para o povo, fazem o melhor que é para eles, de acordo com o que eles querem. E nós, como igreja, nós temos que nos levantar quanto a isso. Mas tem um problema maior ainda, irmãos, que a gente para que também acontecia naquela época. Se o poder executivo, legislativo e judiciário era corrompido, a igreja naquela época também estava corrompida. É um alicerce moral que a gente achava que seria, se as coisas do mundo estão ruins, nós temos pelo menos a igreja que está forte. Não, naquela época também a igreja estava corrompida. Olha o que fala no versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo
que clamam, paz quando tem um pouquinho mais de mastigar, mas apregou guerra santa quando aqueles que têm nada lhe metem a boca. E também falo também aqui, ó, os sacerdotes ensinam por interesse. Irmãos, a igreja, hoje, infelizmente, a gente tem que separar, nós temos que falar, porque eu quero ir para o céu. Cada um tem a sua liberdade de fazer o que você quiser. Eu não posso apoiar, eu não posso aprovar, eu não posso me calar quando a gente vê coisa errada. Não, nós temos a obrigação de falar. Grandes denominações que se calam, não falam nada contra casamentos homoafetivos, contra aborto. Não, o país é laico, sim, o país é laico, mas o governo, o poder não tem a possibilidade de dizer em quem eu acredito, quem eu creio ou não. Laicidade quer dizer liberdade de expressão e de culto. Nós temos a obrigação de falar. Aí ele crê, mas está tudo bem, a igreja está cheia. Não, não está tudo bem. Qual o objetivo? Por que a igreja está cheia? Porque tem shows, porque tem cantores, porque tem palavras de específico, de revelação, que não é Deus. Quando você fala a verdade, infelizmente, muita gente desaparece. Eu sempre falo, a palavra de Deus, ela me confronta diariamente. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que abrir mão do que eu quero, em função do que Deus quer na minha vida. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. E é Ele que sabe dizer o que eu quero. É Ele que vai determinar, não? Ele vai me dar o que eu preciso. Glórias a Deus por isso. Aí a gente para analisar. Só voltamos, mas aquilo acontecia há 2.700 anos atrás. Nós somos, o ser humano, ele é feito, infelizmente, depois da queda, da expulsão de Adão e Eva do paraíso, a corrupção emprenhou nos nossos corações, o pecado emprenhou. Mas graças a Deus, que por misericórdia, Deus mandou o seu único filho, unigênito, descer aqui, morrer na cruz, passar tudo que ele passou, por mim e por vocês. Porque nós somos pecadores, nós somos maus. A gente sempre fala, né? Se a gente não vigiar e orar, o velho homem sobressai. Então é uma briga constante da carne e do espírito. Aí a gente analisa poderes corrompidos, igreja corrompida. Então, meu alicerce sobrou só a família. Mas olha como é que estava a família naquela época, há 2.700 anos atrás. Capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da própria casa. E isso acontecia há 2.700 anos atrás. O que querem destruir hoje? A família, que é o último alicerce da nossa base. Através de uma família forte, através de uma família consistente, através de uma família que ora, que briga, que jejua, que entende, que obedece à palavra de Deus, tudo isso vai refletir na sociedade. Glórias a Deus. Mas agora vamos entrar na palavra. Isso aqui só foi para entender o que estava
nada de diferente do que é hoje, especialmente para a nossa nação. Na minha Bíblia, ela tem uma Bíblia comentada, aí na parte de baixo do versículo, com relação ao capítulo 5, do versículo 1 até o 17, até o 16, né? Ele traz como se fosse uma analogia, que eu achei muito interessante, como se fosse um júri. Então, para a gente conseguir entender bem essas três passagens que tem aqui dentro do capítulo 6, a gente vai dividir isso aí como se fosse um júri. Não sei se alguém já participou do júri, já viu como é um julgamento. Primeiro tem o Ministério Público, que faz a acusação, reúne todas as provas, reúne tudo o que aconteceu, todos os feitos. Feita a acusação, isso é passado para depois, abre uma segunda etapa para o réu fazer a sua defesa, com todas as suas provas também, testemunhas. E depois de tudo isso tem a sentença. E na sentença o juiz vai fundamentar o motivo da condenação ou da absorção. Está condenando por quê? Por isso, por isso, por isso. E por fim da condenação ele vai dar o quê? A pena. Então, para a gente fazer uma analogia, para que a gente consiga entender, esse capítulo 6 é bem isso, como fosse um júri. Onde começa no versículo 1 até o 2, fala assim: ouvi agora, diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros da tua voz. Ouvi, montes e contravessas do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsias com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Então Deus chama a atenção do povo e fala o seguinte: olha o que você está fazendo, meu povo. Mas é que incrível, que olha o que o Senhor fala aqui no versículo 3: povo meu. Apesar da iniquidade, apesar de todo o povo ter se afastado de Deus, se afastado dos mandamentos, mesmo assim Deus é tão misericordioso que até chama povo meu. Jesus fala filhinhos. Nós falamos igreja. Jesus fala igreja, meus filhos. Por que estão tão dispersos? Por que estão tão longe da minha palavra? Por que estão tão longe de mim? Por quê? O que tenho feito? O que enfadez? Enfadar. O que é enfadar? Encher. Está cansado. Por que estamos cansados de ouvir a voz de Deus? Por que estamos cheios? Por quê? Não. Porque Deus não fez o que a gente queria? Porque não deu o que eu quis? No tempo que eu queria? Não. Deus começa a trazer, a relembrar o que Ele fez. Olha que pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão de Eli, e que enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus nos tirou do cativeiro. Deus tirou naquela época, tirou o povo da escravidão. Escravidão constante, onde eram totalmente subjugados, só por pouquinho de comida. Deus tirou. E ainda mais incrível, Deus colocou ainda pessoas que iam conduzi-los. Tirou do Egito, tirou da escravidão, e ainda depois pessoas para nos conduzir. Podemos trazer analogia para hoje. Deus está mostrando para a tua igreja: ó povo brasileiro, ó meus filhos, porque eles estão cansados da minha palavra. Se o que eu quero é o teu bem, se o que eu quero é a tua salvação. E nós buscamos simplesmente as coisas do hoje, as coisas da terra, as coisas daquilo que me dá prazer, aquilo que me satisfaz.
povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, dos que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Aqui a gente, se não me engano, é Números, capítulo 22, 24, depois não tenho certeza, mas eu não tenho a memória tão boa como o presbítero Ney. Aqui fala que Balaão pediram para ele amaldiçoar o povo. Não, ele abençoou. Balaque, rei de Moabe, pediu Balaão, amaldiçoa esse povo, que estava com medo que eles iam passar por lá. Mas Balaão foi lá e abençoou. E do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Sitim foi a última parada onde começou a saída do exílio. Gilgal foi a chegada. Ou seja, Deus está no início e no fim. Deus está no início da tua jornada, estará no início da nossa e no fim da nossa jornada, porque nós vamos chegar um dia que nós iremos partir. Mas durante toda essa jornada não faltou maná. Durante toda essa jornada não faltou o refrigério. Durante toda essa jornada não faltou aquele que nos conduziu, aquele que nos levou, aquele que nos sustentou nos momentos de maior dificuldade, nos momentos que a gente queria olhar para trás e ver, olha, eu era escravo, mas eu tinha que comer. Hoje eu tenho liberdade e parece que passo fome. Não, hoje eu tenho liberdade, mas eu tenho a presença de Deus na minha vida, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nos me conduzindo, me sustentando a cada passo que eu der. A cada momento e a cada dificuldade, a cada batalha que aparecer diante de mim, eu tenho certeza que o Senhor estará comigo e com toda a sua igreja. Aqueles que temem, aqueles que o amam, aqueles que obedecem a sua palavra. Passando para a segunda parte, aí vem a defesa. E o povo fala: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante Deus excelso? Virei perante Ele com holocausto, com bezerros humanos? Se a gente for analisar aqui, irmãos, o sacrifício naquela época era normal, estava na lei. Mas o sacrifício hoje já foi feito. Jesus já fez o sacrifício vivo por nós. Já fez. A gente para analisar aqui, o que adianta a gente fazer sacrifícios, vir na casa do Pai, orar, jejuar, se não tiver coração contrito? Não adianta nada. Olha o que fala aqui no versículo 8. Ele te declarou o homem o que é bom, o que é, e que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça. Ame a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É isso que Deus quer. Primeiramente, que a gente seja justo. Depois, que a gente ame com misericórdia. Não é só que tenha misericórdia, não. Você tem que amar, você tem que fazer a coisa porque gosta. Não é por dó, não. Porque eu amo meu irmão, porque eu tenho misericórdia por ele, pelas atitudes que ele tem, assim como Deus tem misericórdia pela minha vida. Eu tenho que ter com meus irmãos. Mas eu sinto de informar, irmãos, que esses dois itens estão atrelados principalmente e condicionados ao terceiro item, que a gente ande humildemente com meu Deus. Se a gente não andar com Deus, eu não vou conseguir fazer justiça, agir com justiça. Se eu não andar verdadeiramente com Deus, eu não vou amar a misericórdia, eu não serei misericordioso. E para a gente andar humildemente com Deus, eu tenho que entender e ter a certeza o que Ele é na minha vida. Qual o lugar que Ele
minhas prioridades? Em qual local que Ele está dentro do meu coração? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Glórias a Deus. Aí vem a terceira parte, que é o julgamento e a sentença, que está do versículo 9 até o 16. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Citação, tá? Por isso que é como o que está falando, o que está mencionando. E aqui Deus pega e vem falar com o seu povo. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e detestáveis afaminguado. Afaminguado é uma pequena, tipo uma unidade dividida, né? Como fosse pequena quantidade, né? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganosos? Aqui, irmãos, eu vou abrir um parênteses. O que acontecia naquela época na sociedade? Naquela época era uma sociedade muito comercial, mais da parte de comércio e tudo. E o povo, os comerciantes, eles enganavam. Tinha balança. Aí o pessoal ia, eu quero comprar 1 quilo de arroz. A balança deles era tendenciosa, você comprava 900 gramas. Eu quero 1 quilo de feijão, você comprava 850 e pagava por 1 quilo. Então isso acontecia constantemente. Não muito diferente de poucas épocas aqui, quando tinha aquelas balanças mecânicas, né? E se você fosse pesar, nunca dava 1 quilo. Hoje as balanças eletrônicas é um pouquinho mais difícil de você conseguir, o pessoal conseguir alterar. Mas hoje, eu estava analisando hoje lá no supermercado, antigamente você comprava, eu vou comprar um pacote de 1 quilo. Não existe mais pacote de 1 quilo. 900 gramas, não sei se vocês repararam, 850, meio quilo, 450, não tem mais. Mas só que o preço é referente ao quilo, o preço é referente a 500 gramas. Nada diferente do que naquela época. Nós somos totalmente manipulados. E o pior, tudo bem, a gente aceita. Nós aceitamos. Povo, nós temos que falar. Não é que a gente é chato, não. Nós temos que se indignar com as coisas que não são justas. Nós aceitamos tudo. Eles fazem o que querem e nós aceitamos. Culpa nossa. Culpa nossa. Não sabemos delegar os nossos representantes. Vamos acordar. Eu, como igreja, eu me sinto na obrigação de alertar. Vamos ficar atentos. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e as línguas deles é enganosa a sua boca. Quantas mentiras que a gente ouve na televisão, nos programas. O pessoal inventa um monte de coisa, de cursos, para enganar o povo. E a pessoa vai lá e compra. Não, faça isso, faça aquilo. Curso de autoajuda, curso de empreendedorismo. Não. Curso de autoajuda está aqui. Você precisa ser incentivado, leia a palavra. Você quer conhecimento? Leia a palavra. Você não quer ser enganado? Leia a palavra. Você quer ser bem relacionado com as pessoas? Leia a palavra. Você quer ser triunfante nas coisas que você faz? Obedeça a palavra. Para você obedecer a palavra, você tem que conhecer a palavra, entender a palavra, entender o que Deus quer comigo, entender o que o Espírito Santo fala à igreja. Ouça a palavra, viva a palavra, coma a palavra, se humilhe perante a poderosa mão de Deus, que as coisas vão acontecer para você, na sua vida e na minha também. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos, ore pelos nossos governantes, que Deus toque no coração deles, tire aquela iniquidade,
aquele egoísmo, aquela prepotência, aquele interesse, porque tudo isso vai passar, tudo isso é vã, isso não tem valor. Não adianta fazer holocaustos, fazer ofertas e ofertas, coisas impactantes, coisas grandes. Não, Deus não quer nada disso. Deus quer o quê? Um amor crente, que viva a palavra dele, que obedeça. É isso que ele quer de nós, simplesmente que a gente obedeça. E depois aqui entre o versículo 15 e 16, ele dá a sentença. Comerás e não te fartarás. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os privarás. E aquilo que livrares, eu os entregarei à espada. A gente para analisar o seguinte: quanto mais isso está no ser humano, tá? Isso é normal. Pelo menos para mim, não sei para vocês. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. Quanto mais conquista, eu conquistei isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero conquistar aquilo. É válido, é importante. Mas tudo isso é com ordem e decência. Não é passando a perna a ninguém. Não é enganando ninguém, mentindo, arrancando o couro. Não. A palavra está clara. Mas isso também não é importante. Porque chega num ponto que tudo isso aí, como fala Salomão, é tudo vaidade. Nós vamos comer e vamos continuar com fome. A gente vai beber e vai continuar com sede. A gente vai ter as coisas, mas nada daquilo vai nos satisfazer. Se nós não tivermos a essência do Evangelho, não tivermos a necessidade de ter a presença de Deus na nossa vida, tudo isso não tem valor nenhum. Podemos conquistar, mas vai criar aquele vazio no nosso coração, vai ser constante. Nada vai nos preencher. Nada. A não ser a presença de Deus. Glória a Deus. Aí a gente para analisar. Versículo 15: semearás, contudo não sagarás, pisarás as azeitonas, porém não te ungirás com azeite, pisarás as vindimas, no entanto não lhes beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe. Quem é Onri e Acabe? Foram os piores reis que existiram. Onri fez as regras, fez as leis, e Acabe, na parte que foi seu filho, na parte da governança, se afastou todo o seu povo de Deus, através da idolatria. Misericórdia. Por isso eu farei de ti desolação e dos habitantes da tua cidade um álbum de vaias, assim trareis sobre vós o opróbrio dos povos, a pobreza dos povos, a miséria. Aí, essa é a realidade que dá. Aí você fala, presbítero, poxa vida, que situação que estava o povo naquela época? Aí eu vou trazer, que situação está o povo hoje? Muito semelhante. Eu vou jogar toalha então, não tem salvação. Mas eu venho te trazer uma palavra dentro desse mesmo texto, que existe salvação. Se você pegar o capítulo 4, ele fala sobre o reino vindouro. E no capítulo 5 ele fala sobre a vinda do Messias. Há 750 anos atrás, o profeta Miqueias já relacionava a vinda de Jesus. Olha o que fala no capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém, Efrata, pequeno demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel,
e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Estava anunciando a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. E se cumpriu o que o profeta Miqueias escreveu. Jesus veio com um único objetivo: trazer a nossa salvação. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. E olha que fala no capítulo 7, no versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados no profundeza do mar. Mostrarás a Jacó e a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, os quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Jesus veio. Jesus nos ensinou. Jesus morreu. Jesus ressuscitou por mim, por todos nós. Glórias a Deus por isso. Deus maravilhoso. Apesar de ver um povo tão ruim, um povo egoísta, um povo que virou as costas, um povo que foi para o lado da idolatria, um povo que maltratava, um povo que explorava, os dirigentes que por ganância enganavam, roubavam, matavam, os sacerdotes que por interesse falavam falsos testemunhos, davam falsas profecias de acordo com o que era pago. Se for para pagar bem, eu vou dizer coisas boas. Se for para pagar bem coisa, eu também vou dizer. O que interessa é interesse. Tudo isso acontecia, mas Deus olhou essas iniquidades. Deus não olha os nossos pecados, e se for olhar misericórdia, eu já estou condenado. Eu sou o primeiro. Eu estou condenado. Mas o Senhor é grande. O Senhor é bom. Deus é misericordioso. Até hoje Ele tem nos sustentado. Então eu gostaria de encerrar essa mensagem com o que está escrito no capítulo 7, versículo 7. Eu gostaria que todo mundo lesse. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus a minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Deus, essa palavra vem de encontro para trazer uma reflexão na nossa vida, para que a gente consiga entender onde nós estamos, que tipo de cristãos nós somos, que pessoa que nós estamos aqui na igreja, na sociedade, lá fora. Aqui dentro até um pouquinho mais fácil a gente ser cristão, mas lá fora eu quero ver a gente progredir, o empresário progredir sem ter que enganar, sem ter que ludibriar, as pessoas terem que crescer profissionalmente sem ter que mentir, sem ter que enganar, e assim sucessivamente. Os nossos políticos, os nossos governantes, que Deus toque no coração de cada um deles, que a gente consiga escolher as pessoas melhores para nos governar, nos representar. Isso é fundamental. Mas sim, uma nação onde Deus não estiver no lugar, em primeiro lugar, será uma nação fardada à ruína. Então, irmãos, vamos analisar direitinho quem é os nossos representantes, quem será os nossos representantes. Nós temos obrigação lá fora
na igreja também. Que tipo de igreja que nós queremos? Que tipo de pastores que nós queremos? Que tipo de presbítero nós queremos? Que tipo de evangelista nós queremos? Que tipo de cooperador que nós queremos? Depende, primeiramente, de nós. Vamos fazer a nossa parte. Orar, buscar, estudar a palavra de Deus. Mas nada disso, como fala o meu amigo Ney, se não tiver a presença do Espírito Santo nos conduzindo, e a presença de Jesus dentro dos nossos corações, nada disso tem valor. Com Ele nós somos mais que vencedores. Que Deus abençoe todos vocês. Fique com essa palavra de alerta, de transmissão. Em nome de Jesus, eu agradeço. Uma salva de palmas para